Olá a todos, o meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra, professora associada da Universidade Federal da Grande Dourados, aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Esse vídeo é atendendo a um pedido de um paciente para falar sobre autorregulação emocional e respiração e introspecção. Então vamos ver o que eu falo aqui. Autorregulação emocional é a capacidade que eu tenho de me acalmar, de voltar para um estado de equanimidade, depois de ter ficado muito brava, com muita raiva, muito frustrada, com impulsos agressivos, com vontade de chorar de nervoso. Eu consigo me acalmar, eu mesma. Então eu tenho uma boa autorregulação emocional. E aí eu consigo resolver os problemas com as pessoas, as questões interpessoais e assim por diante. Então, tem gente que tem muito bem essa autorregulação emocional, como, por exemplo, o meu filho Lucas, tem uma excelente autorregulação emocional desde pequenininho, e tem gente que não tem uma autorregulação emocional tão boa assim, como eu. Quando eu fico nervosa, é difícil para mim eu me acalmar. Então, esse vídeo tem que servir para mim também, as coisas que eu vou falar. A primeira coisa que eu recomendo é que você saia, se afaste fisicamente da situação de conflito, da situação de frustração, de nervoso. Muitas vezes isso começa com alguma coisa que você está tentando consertar e está dando errado, um estacionamento que você quer procurar e você não consegue estacionar, no banco algum troço lá que está dando errado, que está te irritando, ou aquelas ligações de vivo, de sei lá o quê, e você liga e passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro e cai a ligação. Então, ou uma pessoa que está falando na sua cabeça, está discutindo e está tentando te provar uma coisa e você sabe que não é. Então, essas situações, o primeiro passo é afaste-se. Sai correndo. Sair daquela situação. Às vezes eu falo para os pacientes em brincadeira, se tranca no banheiro. Pelo menos no banheiro ninguém vai te encher. Vai andar pelo corredor, vai andar no fundo do quintal. Sai. De alguma forma você precisa sair e pedir para a pessoa. E aí você vai ensinar as pessoas com quem você convive. Por favor, não me insista. Quando eu ficar nervoso e pedir um tempo, quando eu fizer isso, você me dá esse tempo. Interrompe a discussão. Não fica tentando falar na minha cabeça. Se eu for lá e me trancar no quarto, não fica lá batendo na porta, querendo voltar a falar comigo. Dá um tempo para mim. Então, esse é o passo 1. Passo 2. Tentar se distanciar mentalmente da situação. Se é uma coisa que me irritou muito, eu não consigo agora, só porque eu fui até o banheiro, ou porque eu fui até o quintal, ou porque eu saí dali, daquela situação, então eu já me acalmo e consigo raciocinar sobre o problema que está me irritando. Eu não consigo. Toda vez que eu pensar naquilo, eu fico com muita raiva. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a pensar em outra coisa. Eu vou ficar pensando em outra coisa até eu me acalmar. Acontece que é difícil pensar em outra coisa, porque eu estou pensando só naquilo, porque aquilo me deixou com muita raiva. Então, uma técnica para tirar o meu pensamento daquilo é a respiração. Tem outras técnicas. Eu posso começar a correr, eu posso começar a fazer polichinelo e contar, eu posso começar a fazer as minhas orações, isso é maravilhoso, eu posso começar a fazer as orações, eu posso começar a ler a Bíblia. Agora, qual que é a peculiaridade da respiração? A respiração, eu vou mostrar aqui 2 tipos. Primeiro, que a respiração vai exigir a sua concentração. Então, não vai dar para fazer a respiração do jeito certo e, ao mesmo tempo, pensar no problema. Pode até ficar uma nuvenzinha ali do problema, mas boa parte da tua mente, da tua consciência, vai ter que focar na respiração, porque senão você vai errar. Então, tira a tua concentração daquilo. O outro aspecto é um aspecto neurobiológico. Quando eu respiro, eu mando informações para o meu cérebro, querendo ou não. O meu cérebro tem várias e várias áreas. Eu tenho áreas que percebem como está a acidez do meu sangue, como está a minha pressão arterial, como está a minha temperatura, como estão os meus batimentos cardíacos, como está o nível de enchimento da minha bexiga, como está o meu funcionamento intestinal. Eu tenho aferências, ou seja, nervos mandando essas informações para o meu cérebro o tempo todo. Primeiro vai para uma área mais primitiva do sistema nervoso central,
tronco encefálico, do tronco encefálico vai para outra área, até chegar em regiões superiores do córtex cerebral, que vão receber essas informações, de como estão as minhas vísceras, de como está o meu estado interno. E uma dessas informações é a minha frequência respiratória. Quando eu mando, ainda que eu esteja irritada, mas se eu começo a respirar lentamente e começo a mandar essa informação para o cérebro, essas áreas automáticas, reflexas, inconscientes, começam a perceber, falam, olha, está dizendo aqui embaixo que está tudo bem, que está tudo bem, que está tudo bem, que está tudo bem, está respirando super devagar, está tudo muito bem, está tudo muito calmo, e eles vão mandando isso para as áreas superiores. As áreas superiores estão pensando, não, mas não está tudo bem, eu estou irritado. Mas em algum momento, esse cérebro mais primitivo acaba convencendo o outro mais racional, evolutivamente mais novo, começa a convencê-lo de que realmente está tudo bem. Então, eu tive duas coisas aqui. Primeiro, que eu parei de pensar no problema para me concentrar na respiração. E segundo, que eu comecei a enviar informações para o meu cérebro de que está tudo bem, para o meu sistema nervoso autônomo, vamos dizer assim. Um terceiro efeito é que se eu treinar essa respiração sempre, e treinar quando eu estiver calma, por exemplo, então 3 vezes por dia, eu vou fazer essa respiração por 5 minutos. Por 5 minutos. Eu tenho um terceiro efeito, também neurobiológico. Eu crio uma coisa que se chama aprendizado associativo. O meu cérebro aprende a associar. Sempre que ela senta e que ela começa a respirar desse jeito, ela fica bem. Então, ele já entra na expectativa, aquelas sinapses que unem uma coisa a outra, elas começam a unir essas duas experiências. A experiência de sentar e respirar calmamente com a experiência de bem-estar. Então, isso facilita e potencializa o efeito. Então, são 3 aspectos. Primeiro, que eu tirei minha cabeça do problema. Segundo, que eu mandei informações para o meu cérebro que está tudo bem. E terceiro, que como é uma coisa que eu já treinei antes, o meu cérebro já entra nessa expectativa, porque ele já aprendeu, ele já associou uma coisa a outra. Então, ele sabe, é um aprendizado condicionado, é um condicionamento. Eu já condicionei o meu cérebro que uma coisa vai resultar em outra. Então, ele já entra nessa expectativa. Vamos falar agora, então, da respiração. Eu vou falar só de 2 formas, que são muito simples, muito básicas, mas extremamente potentes. Uma respiração é o que eu vou chamar de respiração quadrada. Eu não, ela é chamada de respiração quadrada. Então, o que eu faço? Quadrada por quê? Eu inspiro. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. Enche o peito de ar. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. A outra técnica, ela vem da tradição iógica indiana. E ela tem por trás dela todo um conceitos teóricos e toda experiência milenar, baseada em outra, vamos dizer, num outro contexto, né? Então, ela é baseada em fluxos de energia, pelos chakras, mas mesmo que a gente não pegue isso, essa respiração também vai ter um efeito de acalmar. Então, como que ela é feita? Então, dentro da tradição, você tem que fazer assim com a sua mão. Aí você vai usar o polegar para tampar essa narina e o anelar para tampar essa. Então, eu vou ficar fazendo este jogo aqui. Nadi Shodhana. Então, eu começo com a narina direita. Inspira. Posso segurar um pouco, se eu quiser também segurar 4 tempos. Tampo e eu solto com a esquerda. Agora eu vou fazer o contrário. Eu inspiro com a narina esquerda, tampo e solto com a direita. Agora é o contrário de novo. Eu inspiro com a narina direita,
e expiro com a esquerda. Agora, de novo, eu inspiro com a esquerda e solto com a narina direita. E eu vou fazendo isso vagarosamente, quanto mais devagar eu faço, melhor. Então, essas seriam as técnicas da respiração. Mecanicamente, como eu devo tentar respirar? Procure respirar com a barriga. O que é respirar com a barriga? Obviamente que a barriga tem o fígado, o estômago, não é ela que está respirando. Quem vai estar respirando são os pulmões. Mas quando você pensa, estou respirando com a barriga, você relaxa a parte de baixo do seu tórax, a parte inferior do tórax. E com isso entra mais ar. Então eu não fico apenas numa respiração superficial, que é aqui em cima. Eu abro o peito. Eu abro o peito. Então, a gente pensa na respiração em 3 níveis. Primeiro, eu abro a minha barriga, vamos dizer, eu encho a barriga de ar. Segundo, eu abro o peito aqui no meio. E terceiro, eu levanto aqui. Não é que eu vou levantar, mas eu sinto que aqui o ápice do pulmão está se enchendo de ar. Então, eu me concentro. Quando eu estou pensando 1, 2, 3, 4 e estou enchendo o peito de ar, eu estou pensando, tá? Eu estou enchendo a parte de baixo, eu estico a minha barriga, aí eu penso na parte do meio, para o lado, abro, e eu penso na parte superior, como se eu estivesse puxando para cima, abrindo e entrando o ar. Então, essa é uma respiração que se contrapõe ao modelo respiratório que nós normalmente temos, que é uma respiração mais superficial. E ela é mais assim, às vezes até mais voltada aqui para a parte aqui de cima. Então, não é uma respiração, vamos dizer, onde essa regeneração energética vai estar acontecendo de forma ideal. Bem, voltando a falar da autorregulação emocional. Então, primeiramente, eu me afastei da situação. Aí eu tentei fazer essa técnica respiratória, eu fiquei fazendo até eu perceber que realmente eu tô ficando mais calmo, eu tô ficando mais tranquilo. Aí depois, esse depois pode ser daqui a 20 minutos, mas pode ser só daqui no dia seguinte. Depois que eu tô calmo. Aí a estratégia de autorregulação emocional consiste, primeiro, em eu falar, tá, é transitório, eu fiquei frustrado, eu fiquei nervoso, isso é parte. Daqui a 2 anos eu nem vou estar mais lembrando disso, que importância que isso vai ter daqui a 2 anos. Então eu seguro um pouco a barra, eu não me desespero por estar assim. Eu não me desespero por estar assim, por estar muito nervosa, por estar muito irritada. E quando eu conseguir me acalmar, eu começo a raciocinar. Essa é a vantagem de me acalmar, eu começo a raciocinar. Eu me coloco no lugar do outro, o que será que o outro quis dizer? Eu penso numa outra perspectiva, eu penso em outras estratégias, eu penso em como abordar o assunto de uma outra forma da próxima vez. E é extremamente importante ter a capacidade de confessar para mim mesma que eu tenho lados meus que eu não gostaria de ter, que eu tenho emoções que também não são muito louváveis. Na realidade, eu fiquei com inveja. Na realidade, eu fiquei com ciúmes. Na realidade, eu fiquei frustrada porque eu queria aquilo lá para mim. Eu achei que o outro não merecia. Na realidade, eu fiquei com vergonha porque ele flagrou a minha mentira. Na realidade, eu fui muito ambiciosa e não quis ver que, no fundo, eu não tinha capacidade para fazer aquilo que eu me propus a fazer, ou seja lá o que for. Mas, quer dizer, é ter essa capacidade de confessar para si mesmo as suas próprias derrotas e as suas próprias fraquezas, não no sentido de se autodepreciar, mas no sentido de falar, tá, estou aprendendo. Essa experiência foi assim, eu briguei, eu agi assim, da próxima vez eu vou fazer de outra forma, eu estou pensando nisso, eu vou me estruturando, estou aprendendo. Mas para eu fazer esse raciocínio, e é aí que muitas pessoas procuram a ajuda de um psicólogo, porque ele vai te ajudar justamente a jogar essa outra perspectiva, te fazer pensar sobre o assunto de uma outra forma e tentar te ajudar a desenvolver outras estratégias, mas é justamente para isso, para eu conseguir fazer isso, eu preciso primeiramente ter me acalmado. Então, esse vídeo foi basicamente para isso, para falar sobre autorregulação e sobre a importância das técnicas respiratórias nisso como uma possibilidade
de evitar situações catastróficas, situações onde eu saio do meu controle e faço várias coisas das quais depois eu vou me arrepender. Obrigada, abraço para todo mundo, até a próxima vez.